Olá, amigos do Repórter Diário, muito bem-vindos ao RD Online, ao RD TV, onde você acompanha notícias de política, de economia, tudo o que interessa à nossa região. A Craiza, a Companhia Regional de Abastecimento de Santo André, está completando 25 anos e nós temos o prazer de receber nos estúdios do Repórter Diário Hélio Tomás Rocha, que é, desde 2013, superintendente da Craiza. Olá, superintendente, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo bem, obrigado a você. Receber aqui. Hélio, conta um pouco pra gente, 25 anos, bastante tempo de história, né? Qual a importância que você avalia que a Craiza tem hoje na região? Então, a Craiza foi criada em 90 pelo então prefeito César Daniel e ele teve a sabedoria de centralizar todos os serviços de alimentação escolar, de regulação do abastecimento, que envolve a SEASA, Feira Livres, sacolões, né? A regulação e fiscalização do comércio informal, que é o comércio de ambulantes da cidade, num só lugar, né? Incluindo também o pontapé inicial, que é a política de segurança alimentar e nutricional, que foi quando ele fundou o Banco de Alimentos, o primeiro banco público da América Latina de alimentos em 2000. Isso criando uma estrutura de profissionais, né? Estreitado com todas essas áreas, e fazendo com que a Craiza se tornasse uma empresa de excelência nessas temáticas: abastecimento, alimentação escolar e segurança alimentar. Ao longo desses 25 anos, né, ela não só executou o que já era de rotina no município, né, como incrementou, né, qualificou todos esses serviços, né, tornando-se referência a muitas matrizes de política pública do governo federal também. Entendi. E ela atua não só em Santo André, acho que é importante ressaltar isso, né? Ela está em Santo André, mas acaba atuando em toda a região. Ela tem impacto em todo o ABC. O nome regional dela, eu até comentava há tempo o seguinte, né? Que pode até gerar alguma dúvida, mas ela é uma empresa pública municipal, de direito privado, e quando se fala regional, está muito mais linkado à questão do abastecimento, a regulação do abastecimento, porque a SEASA, ela está entre a quarta, quinta e maior volume de venda do Estado, que não é pouco, em torno de entre 11 a 13 mil toneladas mês, né, abrangendo todo o ABC, a região leste de São Paulo e parte da Baixada Santista. Por isso, esse nome não seria tão incomum. É comum que ela seja regional, porque realmente ela tem uma abrangência bem regional. A Craiza tem preços competitivos para, por exemplo, o feirante que trabalha aqui no ABC. Por que é vantagem para ele comprar na Craiza e não em São Paulo, em outros locais de abastecimento da capital? Tem preços competitivos a Craiza? Tem. Aí a gente tem que elencar algumas variáveis, né? Por exemplo, nós estamos muito próximos do Cinturão Verde de São Paulo, que é Mogi das Cruzes, que é um dos potenciais áreas que comercializa verduras, né? E o fato de a gente estar muito próximo desse Cinturão Verde, né? Isso nos potencializa também concorrer diretamente com outros mercados, como Cantareira e com a CEAGESP, né? Nós temos um mercado produtor também, né, que dá esse grau de competitividade acirrada com outros mercados, né? A diferença, na verdade, é o volume, é o espaço, né? Enquanto nós temos aí, sei lá, 150, 130 comerciantes, né, a CEAGESP tem 700, 800, né? Então é o volume e a tradição também. A CEAGESP começou na década de 60 e a gente começou na década final da década de 80, né, 85, 84, né? Mas isso não tira a grandeza da competitividade. Boa parte dos nossos concessionários, né, eles trazem boa parte de frutas a granel do interior do estado e do interior do país, região nordeste, região norte, né, o que lhe dá preços competitivos com qualquer mercado da região. Você citou 130 comerciantes aproximadamente, né? Aproximadamente. Há espaço para aumentar esse número? Há espaço tanto para produtor rural como para concessionário. Nós fizemos 2 licitações e de 63 boxes, né, só restam hoje 7 boxes a serem licitados, né? E 80 módulos, todos foram licitados. Os módulos são pedra, nome comum que se dá, que foi criado nas SEASas, né, chama-se pedra. É um espaço no chão delimitado por uma faixa e tem um número. E a gente chama de módulo, mas é um nome muito conhecido como pedra. Todos esses foram licitados. Agora os boxes restam só 7. E já há uma procura de concessionários de outras SEASas
para preencher esses espaços. Só para quem não conhece, tecnicamente, o box é um espaço maior? É um espaço de 6 por 15, com 6 metros de pé direito, um espaço fechado. O módulo é um galpão de 2.000 e poucos metros quadrados, onde é dividido em espaços de 31 metros quadrados, uma faixa de tinta pintada com um número, e ele comercializa ali, mas não é fechado, né, como o box. O box é uma parte toda fechada. E quando é que esses 7 boxes devem ser licitados? Qual que é o cronograma? No máximo uma semana nós estamos soltando o outro edital, o próximo edital. Tu acredita que vai ter procura para encher essas Já vagas? tem procura, tipo assim, antes do edital já tem gente indo ligando, sabendo quando vai ser o edital, então a gente entende que vai ser um sucesso esse restante. E como o senhor bem lembrou, já teve um incremento durante essa gestão Grana, né? Que foram as licitações que foram abertas. Qual foi o incremento desde 2013, quando você assumiu a superintendência, até hoje? Qual foi esse crescimento do número de comerciantes no CRES? Então, o pessoal que estava lá, eles estavam sem contratos. Né? Não tinha nenhum contrato, nós tínhamos que licitar todo a SEASA, tanto os boxes como os módulos. Né? E com a vinda, como eram 63, mas existiam mais de 15 boxes vazios. Né? Desses 15, só 7 restam agora. Então, e os módulos também eram preenchidos, parte para o produtor rural e parte para comerciantes que não tinham também o contrato, né? Linkado com a licitação. Né? Então, todos os 80 módulos, os boxes, com exceção de 7, e o produtor rural, todos eles foram preenchidos agora de 2013 para cá. Entendi. Uma outra questão, havia previsão de uma mudança de horário de funcionamento da CRAS. Esse horário já foi alterado? Foi da SEASA, né? A SEASA, no caso. Tá. O horário era um horário nominal, assim, o controle de acesso nas portarias não tinha um controle muito efetivo. Então as pessoas chegavam meia-noite, chegavam às 2 horas, né? Isso causava um desconforto tanto para quem ia comprar como quem ia comercializar, né? E a administração ficava nessa pendência de fazer com que o concessionário cumprisse um horário efetivo igual em outras SEASAs, né? Nós fizemos uma pesquisa interna e os concessionários entenderam de que o horário de meia-noite, né, até 0 hora no caso, até meio-dia, né, era um horário que conseguia abarcar toda a demanda dos comerciantes da região, como cozinha industrial, como feirante, né, que começa às 6 horas nas feiras livres, dentre outros comércios pertinentes. Entendi. Então, um horário que já era uma demanda antiga que acabou sendo alterado, né? Isso. Gostaria que você falasse um pouquinho de um evento novo que está sendo feito neste ano, está chamando bastante atenção, que é o Festival de Sopas, né? Tem muita gente elogiando, muita gente indo. De onde surgiu essa ideia de fazer esse festival? E a ideia é que todo ano tenha, que acabe sendo integrado aí ao calendário do município, que em 2016, 2017 também tenhamos. Como é que surgiu essa ideia? Então, hoje quem faz a gestão da CEAGESP é o Maurici, que inclusive já foi secretário aqui em Santo André, né? E o Aguinaldo Balon, né? E conversa com eles fizeram a sugestão, tipo, Hélio, por que você não leva o Festival de Sopa da CEAGESP, que é tão tradicional, para Santo André, né? E ele nos colocou em contato com os empreendedores, né, do festival, e aí, em 2 reuniões, a gente entendeu de que o festival, a CRASA, né, tinha um link de identidade muito grande com o festival, porque ele é feito na CEAGESP, dentro de uma SEASA, né? E a CRASA, como tem a SEASA como um dos seus instrumentos, a gente entendeu, e o espaço também, né? A gente entendeu que era um evento que tinha tudo para dar certo, como deu. A gente estratificou isso, essa parte burocrática, e começamos agora dia 19. Eles previam 1.000 pessoas nos 3 primeiros dias e chegou a mais de 1.500 pessoas. Inclusive com fila, coisa também que há na CEAGESP essa fila, porque é tradicional, é uma sopa diferenciada, com um cardápio de mais de 100 receitas, né? E fizemos uma divulgação aí em tempo recorde, né? E que foi um sucesso. Realmente foi um evento que, pela sua grandeza e tradição, nós temos o planejamento para que ele se torne um permanente. A ideia é essa, os empreendedores, tanto como a CRASA, entende que cabe nessa agenda gastronômica de Santo André, para que a gente reforce, para que no próximo inverno a gente repita com o mesmo período. Este evento vai até quando, desse ano? Até 23 de agosto. 23 de agosto, tá. Isso. Alguma possibilidade de estender um pouquinho essa data, se a procura for muito grande, como está sendo até agora? Se tiver essa demanda, e aí a gente tem que tomar o cuidado, né, de a gente não adentrar num calendário de que aí ele não consiga ser tão atrativo, né, em razão do clima, né. Mas eu diria assim, se tiver uma demanda e aí a rede social vai se manifestar sobre, né,
a gente conversa e não tem nenhum problema, já visto a estrutura já está montada. Uma outra coisa, superintendente, é cada vez mais comum pessoas que procuram produtos orgânicos. A gente tem inclusive uma feira que funciona aqui no Paço, né, pertinho aqui do jornal, todas as quintas-feiras. A CRASA também tem um serviço desse tipo, né? Também se vendem produtos orgânicos lá dentro, né? Tem. A gente montou o ano passado, em junho, uma feira aqui no Paço. E esse ano, agora, neste mês, montamos uma dentro da Ceasa, que essa é uma novidade também, né? Ela começou 2 semanas atrás, ela funciona às terça-feira, 16 até às 20 horas, né? E que já está tendo sucesso. Parte das pessoas deixam de vir aqui porque já moram ali perto. Mas tem pessoas que moram na Vila Prudente, entendeu? Que é São Caetano, em regiões adjacentes ali, Zona Leste de São Paulo, para vir até aqui. Até porque não são muitas feiras orgânicas, né? Tem parte em Ibirapuera, outra na Pacagá Branco de São Paulo, mas que é longe, né? E a ideia é a gente, cada vez mais, procurar uma maneira de multiplicar, porque realmente é o clamor que se tem no mundo inteiro por alimentação saudável, né? E o consumidor de produtos orgânicos, eu diria assim, ele não é um consumidor comum, ele é um militante, né? Ele não fica atrás do preço, ele fica atrás, né, da necessidade de se consumir um alimento saudável. Da qualidade, né? Claro, esses produtos vêm da onde? Então, essa produção? Tem parte do interior de São Paulo, boa parte é do interior de São Paulo, né? Existe a região de Salesópolis, tem uma parte de Salesópolis, Ibiúna, eu não sei te precisar, mas tem uns 5 municípios aí que já tem uma caminhada grande na agroecologia e na biodiversidade. Nós temos, por exemplo, a banana que vem de 7 Barras, que é uma produção da agricultura familiar, de que ele está super contente com a saída, né? E também, até porque, como eu te falei, é uma militância, né? Eles fazem isso não só por conta do comércio, do escoamento em si, né? Mas de promover também a multiplicação dessa temática. Queria aproveitar, superintendente, para a gente falar um pouquinho da gestão da CRASA, da questão das finanças. Como é que está a questão orçamentária hoje da CRASA? Está registrando um faturamento maior ou menor do que em outros anos? Como está a situação financeira hoje do órgão? Tem 2 situações. A CRASA é uma prestadora de serviço dos serviços públicos da prefeitura, né? Da alimentação escolar, da refeição do servidor, né? E tem os serviços, né, de regulação do abastecimento, né? Que é a alocação de espaço da Ceasa, dos sacolões e das feiras livres. Esse serviço específico dela é como se chama de receita própria. Essa receita própria, em alguns equipamentos, nós chegamos a configurar um acréscimo de 250% com relação à gestão anterior. Mas é uma questão de gestão. Primeiro, não era licitado. Nós tivemos que fazer uma peritagem do quanto seria cobrado por metro quadrado e transformar isso numa portaria. Quer dizer, na verdade, nós reorganizamos, né, e qualificamos o valor real a ser cobrado. Isso gerou um acréscimo, por exemplo, na Ceasa, em torno de 250%. Né? Falou assim, não foi um aumento grotesco, não. Estava extremamente defasado e nunca foi feita uma aferição real do valor por metro quadrado. Então, no escopo geral, em torno de 250% no aumento da receita própria. Quanto ao orçamento repassado à CRASA para prestar o serviço, ele está dentro da dotação orçamentária da Prefeitura de Santo André. Né? Ele varia de acordo com os indicadores do IBGE, por exemplo, na alimentação escolar. Aumentou o número de alunos, o FNDE tem uma parte que ele repassa e o resto é coberto pelo Tesouro. Né? E é óbvio que assim, a natalidade tende a crescer, ela cresce mais um pouco, mais menos, mas nunca cai, ainda não está caindo. Né? Está caindo no escopo geral do país, aumenta a população idosa e cai a menos idosa, mas a questão de criança, todos os anos o IBGE faz um extrato e o FNDE ela faz esse repasse em razão dessa estatística. E o Tesouro complementa com o restante, né? Então sempre tem um pequeno acréscimo, né? Entendi, em razão desse repasse. É óbvio, os contratos também, eles sofrem o seu reequilíbrio econômico e nós temos que, à luz da lei de licitação, fazer esse reajuste. Ou seja, quando chegar em determinado momento que a natalidade parar de crescer, que a gente não sabe quando isso vai acontecer, o repasse ele também para de crescer, é proporcional. Exatamente, ele só aumenta do ano para o outro, porque nós temos inflação, é óbvio, né? E aí os contratos são reajustados, os serviços são reajustados, mas o serviço da prefeitura, ele fica vinculado a esses indicadores do IBGE, eu digo com relação à alimentação escolar, no caso, né? O servidor é semelhante, o servidor ele não cai tanto, né? Aposenta, mas entra outro e tal. Então o número de refeições fica assim, hoje em torno de 6 mil refeições por dia, né? Então, o custo da refeição hoje é X, então ele me passa X, no ano que é X vezes tanto por cento, e aí por diante. A questão da dívida judicial da CRASA já está resolvida? E de quanto que é esse valor que está sendo questionado?
Hoje ele está acumulado em torno de 30 milhões de reais. Acumulado isso à luz do que a Receita Federal apregoa, entendeu? Dívida da CRASA com a Receita. Com a Receita Federal. Okay. Né? Isso é uma discussão que está sob júdice há mais de 15 anos. Não sei de precisar, 90, acho que começou em 97, então daria em torno de 18 anos, né? Mas ela está sob júdice, assim, ela ainda não tem uma decisão que foi transitada em julgado. Então, enquanto não tem, o número é meramente hipotético, né? Ele pode ser isso, ele pode não ser, ou pode ser estancado, né? A partir do momento que a CRESA provar de que o que ela cobra, que a CRESA deveria pagar, isso não procede, né? Isso vai por terra. Mas enfim, como está sob júdice, a gente não tem nenhum extrato disso. Para quem não acompanhou desde o começo da história, de onde surgiu essa briga, essa questão da dívida judicial? Quando isso começou a ser questionado, superintendente? Eu tenho um extrato muito en passant, né, dessa situação, né, porque era muito técnica, né, mas o que se sabe é o seguinte, o artigo 1º da CRASA dizia o seguinte: é uma empresa pública com fins econômicos. Okay. Essa frase, com fins econômicos, que foi suprimida agora, fazer uma nova lei onde suprimia, porque ela não tem fins econômicos, ela tem fins sociais. A CRASA é uma empresa, uma SA de capital fechado, onde a prefeitura é a sua dona, entendeu? Ela foi criada com atribuições específicas de prestar serviço público municipal. Portanto, ela não tem fim lucrativo, né? A Receita entende de que, como ela produzia refeições para o servidor, de que ela era uma empresa concorrencial de mercado. Como concorrencial de mercado, ela tinha que pagar os impostos como uma empresa qualquer de concorrencial de mercado. Então, isso tem uma série de nuances que está levando a crer que a Receita Federal, de que ela deve todo esse passado, entendeu? De produção de refeições, de produção da merenda escolar, né? Com um cunho privado. E a gente contesta o seguinte, que não é. Tanto que começamos a tirar essa questão de fins econômicos do artigo 1º da lei, né? E também nós estamos fazendo todo um incremento na contabilidade, né? Para não só falarmos, mas agirmos como empresa pública de fim social. Agora, uma vez retirada essa expressão que o senhor citou de fins econômicos, a gente tem essa garantia que daqui para frente não vai ser questionado. Há questionamento só do que passou, ou também não tem essa garantia? Então, eu sou franco, eu não me atrevo a dizer de que, por exemplo, a partir do momento que a gente provar de que com essa supressão, fins econômicos, isso vem a corroborar muito com o processo, de que vai ser daqui para frente um cenário e para trás ela vem a cobrar o que ocorreu. Ou de que isso vem a refletir no passado. Até porque com fins econômicos ela tem desde o início. E nós estamos tirando não por conta de uma mudança de comportamento. A atribuição da CRESA não mudou de 90 para cá, é a mesma. Eu acredito de que a Justiça, buscando aí o equilíbrio da situação da discussão, a tendência é de que ela releve a situação, de que ela entenda que está equivocado o pleito da Receita, né? E de que isso termine sempre por anular. Isso é uma coisa que eu acredito. Vamos ver como vai ficar o desfecho disso. Como é que o senhor acompanhou as discussões em torno da CPI da CRASA e as conclusões dessa comissão parlamentar de inquérito? Então, essa CPI foi proposta no início de 2013, né, por conta de uma série de situações que foram ventiladas. Assim que assumimos a empresa, observou-se que tinha uma série de inconsistência na execução de contratos, da dívida deixada, né, de serviço de grande essencialidade, né? E aí não se faz sentido que o Tesouro é responsável por repasse desse serviço e ele, desde agosto de 2012, tenha sido deixado de ser pago, né, todos esses custos. E aí, na composição da CPI, voltou-se, né, a uma investigação desde 2008. E aí ficou muito pulverizado, né, o objeto da comissão, né? Mas a conclusão é o seguinte, né, parte daquilo que foi discutido e denunciado em 2013, né, foi enviado ao Ministério Público, né, para que ele tome a decisão de abrir ou não abrir inquérito, né, e apurar as responsabilidades de tudo aquilo que foi discutido dentro da comissão. Só para lembrar, no caso, a gestão anterior deixou uma dívida para essa gestão, isso na CRASA? Deixou de mais ou menos 1/3 do orçamento, deixou em torno de 20 milhões de reais, incluindo fornecedores, impostos, férias e salários. Tá, quer dizer, quando o senhor assumiu a superintendência, já estava com esse rombo, digamos, um rombo de 20 milhões esse valor.
O que foi feito com esse valor? Foi tudo pago já ou ainda tem, parte disso sendo paga? Tem um resto a pagar ainda de fornecedores, entendeu o que é? Porque a gente não conseguiu esse oxigênio orçamentário para pagar todos, né? Dá para estimar mais ou menos, nem que seja aproximado do valor? Desses 21 milhões, quanto que ainda resta para pagar? 8 milhões e meio de fornecedores serem pagos. 8 milhões e meio, tá? Quer dizer, a maior parte foi paga, mas ainda tem 8 milhões e meio para pagar. 8 milhões e meio a serem pagos ainda. Entendi. Bom, para finalizar, superintendente, gostaria que só reforçasse novamente a questão do festival, para quem tiver interesse, né? Onde que é exatamente, qual é o endereço, qual o horário, quem quiser participar, qual que é o custo. Explica para a gente, por favor, para o nosso internauta também. Tá bom. Então, a gente convida todo mundo a apreciar essa iguaria, que é uma tradicional da CEAGESP, da CEASA de São Paulo, e que a gente trouxe para Santo André, aqui na Craisa, que fica na Avenida do Estado, 2195, ali no entremeio do bairro Santa Terezinha e bairro Tinga, né? O custo é R$ 32,90 da sopa por pessoas, e aí tem um custo à parte da mesa de antepasto, que é queijo, vinhos, né? E da bebida também, que aí tem uma carta de vinhos muito diferenciada, mas enfim, mas que tem uma conotação muito positiva do primeiro fim de semana, começou 19, 20, 21, com mais de 1.500 pessoas, e nós estamos buscando todo o esforço para acomodar com o maior conforto, né? Seja bem-vindo e venha visitar nosso Festival de Sopa. Hélio Tomás Rocha, muito obrigado pela sua presença no Repórter Diário. Conversamos com Hélio Tomás Rocha, ele é superintendente da Craisa, a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André. Ele que, aliás, está como superintendente desde 2013, mas é funcionário da Craisa há muito mais tempo, há 23 anos, então conhece como ninguém ali como é o funcionamento da Craisa. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado também a você, caro internauta, que acompanhou esse bate-papo. Continue acompanhando outros vídeos, outras entrevistas e muitas notícias do ABC no site repórterdiario.com.br. Até a próxima!